Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, do primeiro versículo até o versículo 8. E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Diga comigo, Ziba. E o chamaram que viessem a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir. Diga comigo, casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o seu rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, com certeza você já ouviu muitas mensagens faladas neste texto, e é uma das mensagens extraordinárias. Eu, lendo esta passagem já há muitos dias, eu já preguei neste texto, mas não considerei outros detalhes, e a Bíblia é assim mesmo, você lê, e você lê alguma coisa, daqui a pouco você lê a segunda vez, descobre mais coisa, lê a terceira, descobre mais coisa, porque isso aqui é um oceano profundo, é uma fonte que não para de jorrar, tem informações de todos os lados, de todos os tipos, para as várias circunstâncias. Eu li esta noite sobre a história que você conhece, sobre um rapaz chamado Mefibosete. Porém, vamos à historicidade do texto. Davi, após a morte de Saul, Deus prometera a ele o trono de Israel. Quando Saul morreu, quando Jonatas morreu, ele foi proclamado rei de todo Israel. Davi foi o maior rei que Israel conheceu. Davi foi o maior poeta que Israel conheceu. Davi foi o maior músico. Davi foi o maior profeta que Israel conheceu. Quando ele assume o reino e foi aclamado rei, ele organiza o aspecto político do reino, a área militar, a área social, a área da música, ele organiza tudo. Porém, um dia Davi estava sentado no trono e lhe veio à cabeça, à memória, uma aliança que ele fez com Jonatas, filho de Saul. E perguntando aos seus servidores no palácio, ele diz assim: não há ninguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência, que eu possa retribuir por amor de Jonatas, que eu possa abençoar por amor de Jonatas, meu amigo? Será que vocês não conhecem alguém que sobrou da casa de Saul, de Jonatas? E aí alguém, um servo dele, disse assim: olha,
Eu conheço um homem, e este homem tem informações. E quem é? É Ziba. O rei Davi disse assim: manda chamá-lo. Ziba chegou à sua presença. Tu és Ziba? Sim, sou eu. Tu conhece alguém da casa de Jonatas que eu possa abençoar? Eu frisei aqui o nome de Ziba porque o nome Ziba significa aproveitador. Ziba era um homem que após a morte de Saul administrava as coisas de Saul. E toda a família, com exceção Mefibosete, estava vivo. Os outros todos morreram na guerra, tanto ele, Saul, como os filhos de Jonatas morreram. Só Mefibosete escapou. Quem administrava as riquezas de Saul era Ziba. E claro, ele não informou ao rei sobre essa situação. Ele disse assim: você conhece alguém? Conheço. É claro que se você olhar o texto, ele nem fala o nome de Mefibosete. Ele logo apresenta: olha, eu conheço um rapaz. E ele dá assim a credencial já de primeira. Ele não fala nem o nome de Mefibosete. Ele fala assim: eu conheço ele. Ele é filho de Jonatas e aleijado de ambos os pés. Daqui a pouco eu vou voltar em Ziba. Davi disse assim: tudo bem. Mandaram uma comitiva para chamar Mefibosete. Chegando lá, Mefibosete, sendo herdeiro do trono, tendo o direito legal do trono, temeu, naturalmente, porque a ideia de qualquer rei, quando assumia o trono, era eliminar qualquer descendência, filho, irmão, pai, mãe, matava todo mundo, para não ter rebelião no reino. Quando Mefibosete recebe a notícia de que o rei Davi estava lhe chamando, ele temeu. Por isso que Davi disse assim: Mefibosete, não temas. Ele olhou nos olhos de Mefibosete e temeu que Davi iria matá-lo, com medo, quem sabe, de que ele reivindicasse o trono. Davi então disse assim: olha, não temas, eu não te chamei para te matar. Eu tenho uma aliança com Jonatas, e devido a esta aliança que eu tenho com Jonatas, eu vou restituir tudo que pertencia a Saul, tudo que pertencia a Jonatas, eu vou restituir a você. Você vai ser o dono legal de tudo isso, de todas as terras, de todos os tesouros. Quando Mefibosete ouve esta palavra, ele cai de joelhos e diz assim: quem sou eu para tu lembrar? Quem sou eu para tu beneficiar tanto assim? Eu sou como um cão morto. Davi então restitui, e essa é a historicidade do texto. Agora vamos para as verdades que ele me ensina, porque eu preciso olhar para o texto e entender o que o texto está querendo me dizer. Davi senta no trono e a primeira coisa que vem à sua memória é a aliança que ele fez com Jonatas, porque quem é fiel no trato da palavra cumpre aquilo que promete. Jonatas, apesar de estar morto, tinha uma aliança com Davi. Qual foi a aliança? A aliança foi: se por acaso eu morrer, beneficia a todos os meus parentes. Eles fizeram uma aliança de sangue. Quando Davi senta no trono, ele procura saber se tem alguém descendente de Jonatas para cumprir a sua promessa. E aí ele faz esta pergunta. Ele queria neste momento restituir tudo que era pertencente a Jonatas. Se tivesse algum descendente, ele daria como propriedade. E o porquê que Davi fez isso? Devido à aliança. E às vezes eu me pergunto: por que eu sou tão abençoado? Porque Mefibosete disse assim: eu não mereço,
Eu sou como um cão morto, eu sou um ninguém. Mas Davi deu a entender a Mefibosete que o que ele estava fazendo não era por causa de Mefibosete, mas era por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Eu sou abençoado, irmã Esther, não é porque eu sou merecedor, é por causa da aliança de Deus a meu favor, e eu tenho a bênção de Deus. Se você acredita nisso, diga amém. Você não está aqui abençoado porque você merece, é porque Deus firmou uma aliança conosco, e devido a esta aliança e baseado na sua fidelidade, eu sou abençoado e você também é abençoado. Tem alguém que sabe? Tem. Quem é Ziba? Aproveitador. Vira para o seu irmão que está do seu lado: você não é Ziba não, né? Diga, você não é Ziba não, né? Na nossa caminhada, irmãos, vai sempre ter um Ziba, aquele que gosta de aproveitar das coisas. Quem era Ziba? Era servo de Saul, extremamente egoísta, extremamente aproveitador. Se você olhar o texto histórico, você vai perceber isso. Eu poderia falar isso no final, mas só para você entender o caráter de Ziba. Quando ele viu que Mefibosete se sobressaíra muito bem nas terras que ele estava administrando, ele é tipo aquele camarada mentiroso e fofoqueiro. Aí ele foi lá no ouvido de Saul, de Davi, e disse: olha, Mefibosete é herdeiro do trono, você precisa ter cuidado com ele. Por quê? Porque como ele é herdeiro, ele está tramando uma rebelião contra você. Sabe o que Davi fez? Davi tomou providência. Ziba é o tipo do homem fofoqueiro, aproveitador. Tem gente que aproveita as circunstâncias difíceis da nossa vida para nos caluniar. Tem gente que aproveita os momentos difíceis na sua vida para dizer: fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. E na verdade não é tanta verdade o que ele está dizendo, mas ele é aproveitador, ele quer ser beneficiado de alguma coisa. Isto é homem de mau caráter, que não tem verdade no seu coração, quer se beneficiar em detrimento do outro. A verdade. Quem é Ziba? Ziba é o tipo da pessoa que denigra a imagem de uma pessoa. Quando Davi disse assim: você conhece alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Você olha, eu conheço. Ele está aleijado de ambos os pés. Ele não falou das qualidades de Mefibosete, ele falou dos defeitos. Ziba é tipo Satanás, que só fala dos nossos defeitos, mas Davi não estava querendo saber dos defeitos de Mefibosete, ele queria saber se tinha alguém vivo para abençoar. É bem verdade, irmãos, que muitas pessoas olham para nós: olha, o Mauro não presta, o Mauro é isso, o Mauro é aquilo, porque vê só os meus defeitos, não conhece a minha história. Assim também, muita gente fala dos seus defeitos, mas não fala das suas qualidades. Ziba não presta. Ziba é mau caráter. Cuidado com aquilo que você ouve, porque, irmãos, é uma palavra negativa, depreciativa. O objetivo de Ziba era que tudo aquilo que ele estava em seu poder, que era as terras de Saul, os bens de Saul, ficasse com ele. Ele sabia que, tendo um herdeiro, foi o que Davi fez: olha, tudo que é de Saul, tudo que está em seu poder, a terra que você está administrando, os tesouros, toda a propriedade que era de Jonatas, você vai passar para o nome de Mefibosete. É Mefibosete. Você era servo de Saul, servo de Jonatas, agora você vai ser servo de Mefibosete. Ele não queria aquilo que não era direito dele, ele queria para ele. Ziba é mau caráter. Ele era servo de Jonatas, consequentemente servo de Mefibosete, mas um servo mau, que fala mal do seu senhor. Irmãos, e pela lei, servo não poderia falar mal do seu senhor, servo não tinha direito nenhum. Contudo, ele falou mal, ele denegriu a imagem de Mefibosete para se beneficiar.
Eu me lembro de Davi, quando Davi fugia da presença de Saul, sem entender as razões, e muitas das vezes por 3 vezes ele poupou a vida de Saul, mas teve uma vez, que ele estava no fundo da caverna, e Saul com o seu exército muito cansado, foi descantar na entrada da caverna, mas no fundo estava Davi, e o cansaço era tão grande que Saul adormeceu, e pé por pé, Davi saiu da caverna, mas antes que ele saísse, ele foi na orla dos vestidos, e cortou um pedaço do vestido, com muito cuidado, saiu. Quando Saul acordou pela manhã, ele deu aquela despreguiçada, né? Aí daqui a pouco Davi lá do alto do morro disse assim: meu pai Saul! Ele reconheceu a voz que era Davi. És tu, Davi, meu filho, que está falando? Sou eu mesmo. O Senhor me entregou a sua vida nas minhas mãos, mas eu, por amor a Deus e temor à unção que está sobre o Senhor, eu poupei a tua vida, e vou provar. Aí ele pegou o pedaço de pano que tinha cortado, faz quanto você quer? Aí ele falou assim: aqui ó, um pedaço da orla do teu manto, ó rei, está na minha mão, eu cortei. Aí Saul olhou, realmente está cortado. Mas antes disso, pastor Adriano, quando Davi olhou Saul dormindo, um soldado chegou para ele assim: olha, mata ele, tira a vida dele, ele está te caçando igual um cão morto, tira a vida dele, porque o Senhor te entregou nas suas mãos, e aí você assume o reino. Irmãos, se você olhar o texto, só no cortar as vestes, Davi quando cortou as vestes, Marcos Paulo, ele cortou as vestes, depois olhou as vestes e assim, olha, ele se entristeceu, ficou muito angustiado só por cortar um pedaço das vestes. Ele disse assim: Senhor, me perdoa, porque eu levantei a mão contra o ungido do Senhor. E olha que ele não feriu a Davi, ele não matou Saul, ele só cortou a orla para testificar de que ele estava ali, mas ele tinha temor. Deus precisa levantar homens com temor. O temor é o princípio da sabedoria. Sabe o que Davi disse para os soldados? Disse assim: olha, eu tenho promessa do reino, eu vou ser rei um dia, mas eu não preciso matar Saul para Deus me colocar no trono. Eu não vou subir no trono em detrimento de Saul. Deus me prometeu e vai me colocar lá para a glória dele. Eu não posso subir em detrimento do outro. Mas tem muita gente que faz isso. Ziba faz assim. Ziba percebeu que Mefibosete seria abençoado. Ele é aleijado dos pés, ele é um inválido. Isto pegou, irmãos, porque o próprio Mefibosete falou isso também: eu sou um cão morto. Existem palavras que afetam a nossa memória, a nossa consciência, a nossa mente. São palavras destrutivas, são palavras negativas, são palavras que não promovem o nosso autoestima. Lembra de Neemias? Quando Neemias estava lá reconstruindo os muros de Jerusalém, passou os inimigos e assim: esse muro está tão fraco, esse muro aí não vale de nada, rapaz, vai passar uma raposa, vai banar o rabo e vai derrubar o muro. Seu serviço não vale nada. Assim são as pessoas invejosas, caluniadoras, aproveitadoras. Quando você está fazendo alguma coisa, eles degridem a sua imagem, degridem aquilo que você está fazendo. Mas Deus me enviou aqui esta noite para te dizer: continua fazendo aquilo que tu propôs a fazer, para a glória de Deus. Não precisa da aprovação dos homens. Deus aprovando o nosso trabalho já é o suficiente. Ziba, já sei. Aí mandou a comitiva lá em Lodebar. É claro que eu já ouvi muita gente falar sobre Lodebar, a terra do nada, a terra da vergonha. Lodebar não presta, Lodebar é aquilo, Lodebar é aquilo. Mas não é essa a historicidade do texto.
A gente tem uma mania de ser igual papagaio, falar e repetir aquilo que os outros falam. Não temos o cuidado de pesquisar o sentido geográfico, a importância do lugar. Lodebar não é tão vergonhosa assim. Lodebar ficava a 48 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, nas margens do Mar Morto, nas proximidades de Gileade. Em Gileade se fazia o óleo da unção. Em Gileade se fazia a mirra. Era uma cidade rica. Lodebar, claro que significa sem pasto, mas não era um lugar da vergonha. Aí você me diz assim, mas irmão Mauro, Lodebar não era tal como Jerusalém. Verdade, mas não era tão defamado assim, tão destrutivo assim. Por quê? Eu vou te provar. Ô Ziba, você sabe onde é que está Mefibosete? Sei. Aonde? Está em Lodebar. Na casa de quem? Na casa de Maquir. Quem era Maquir? Maquir era descendente de Manassés. Era um homem de direito legal ao trono também de Israel. Nestas terras, lá em Lodebar, é claro que havia, tal como qualquer outro lugar, alguns lugares que não eram favoráveis, mas em Lodebar estava a casa de Maquir. Quem foi Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas, que estava na casa de Maquir, o qual Davi iria abençoá-lo. Por que Mefibosete era aleijado dos pés? Quando os filisteus guerrearam contra Israel, e a sua ama, a sua cuidadora, viu que os exércitos tinham matado a Saul, matado a Jonatas, matado toda a família de Saul, a ama de Mefibosete pega ele ainda recém-nascido e corre com ele. Ela tropeça. No tropeçar, o menino cai do seu colo e quebra os 2 tornozelos, fica aleijado de ambos os pés. O que aquela mulher faz? Pega o garoto e leva para Lodebar, na casa de Maquir. Aonde era a casa de Maquir? Em Lodebar. E quem era Maquir? Era um homem rico, filho de Manassés, descendente de reis. A casa de Maquir era um lugar de abrigo. Significa dizer que nas maiores adversidades na nossa vida, Deus tem um lugar reservado para nos abrigar, porque a casa de Maquir é um lugar de abrigo, lugar de fortaleza. Por maior ou pior que seja a nossa luta, a circunstância da nossa vida, Deus tem um lugar reservado para cuidar de nós. Levante a sua mão assim para o céu. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Quem era Maquir? Maquir era um homem rico. Se ele era rico, tinha bois, ovelhas, criados. Se Lodebar era uma cidade de miséria, de vergonha, não podia ter um homem tal como aquele rico, próspero. Mas Deus abençoou a casa de Maquir, mesmo em um lugar que não tinha muita fama de prosperidade. Sabe por quê? Porque Deus abençoa-nos independente das circunstâncias ou do lugar. A bênção de Deus. Lembra de Jacó? Quando Jacó foi noticiado que tinha que ir até o Egito, buscar o seu outro filho, soube da vida de José. Quando ele chega no Egito, pastor Eli, Jacó estava em Canaã, a terra estava passando fome. O Egito diferente, tinha fartura. Mas quando Jacó chega na terra do Egito, não é o rei Faraó que abençoa Jacó, é Jacó que abençoa o rei Faraó. A nossa circunstância difícil não nos faz menores,
insignificantes. Não, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da graça de Deus, e quando estamos debaixo da graça de Deus, nós somos bênção. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Chega a comitiva. O rei manda te chamar. Isso aqui é interessante demais, irmãos. Sabe por quê? Porque aproximadamente Mefibosete quebrou os pés, a sua ama o deixou cair. Ele tinha entre 1 a 3 anos de idade. Quando Davi o chama para o palácio, ele está com entre 25 e 30 anos. Tinha passado um bom tempo. Só que agora, ele sai, quando a notícia chega, que o rei manda chamá-lo, ele sai de Lodebar para Jerusalém. Passou quase 25 anos. Não importa o tempo da restituição que Deus te dará. Não importa as circunstâncias, uma coisa é certa: passa o tempo que for, haja o que houver, aquilo que é teu, Deus vai te restituir pela graça dele. Você pode dizer assim: tem mais de 10 anos que eu estou orando. No tempo certo Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. O meu marido está desviado. No tempo certo Deus vai entrar com providência para salvar o seu marido. O teu filho está nas drogas. Deus vai entrar com providência no tempo e na hora certa. Deus não falha. A Bíblia diz assim: Jeremias estava prestes a enfrentar o cativeiro, e Deus, quando chama Jeremias para o ministério profético, ele diz assim: Jeremias, o que é que tu vês, Jeremias? Ele diz assim: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse assim: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. A amendoeira é a única árvore que floresce todos os anos. A amendoeira é a árvore que floresce no começo da primavera. Quando a amendoeira começa a florescer, é sinal que está começando a primavera. Deus está dizendo: assim como a amendoeira não falha, eu não falho com as minhas promessas. Eu continuo mesmo, eu sou o Deus de ontem, de hoje e serei eternamente. Deus é imutável, Ele não muda. No livro do profeta Amós, Deus disse assim: eu sou como cipreste verde. Se você olhar, irmão Cláudio, presbítero Cláudio Monteiro, você vai ver que o cipreste, o ano inteiro, as folhas dele não envelhecem, não morre. O cipreste fica sempre verde, seja no inverno, seja no outono, seja no verão, seja na primavera, o cipreste está sempre verde. Deus não muda. Deus não muda. Diga para o seu irmão: Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus cumpre aquilo que Ele te prometeu. Mefibosete, o rei manda chamá-lo. Depois da queda, Marcos, Davi chama Mefibosete. O engraçado é que depois da queda, as pessoas querem separar de nós. As pessoas nos menosprezam. Depois da queda, e fulano caiu, já era. Já deu o que tinha de dar. Lembra o vaso na mão do oleiro? O oleiro está trabalhando com o vaso. Quando você olha o texto apressadamente, você vai entender que o oleiro quebrou o vaso, mas não é isso. A Bíblia diz que o oleiro estava fazendo o vaso e o vaso quebrou na mão do oleiro. O que o oleiro faz? Se fosse outro oleiro, jogava o barro fora. Esse não, ele quebra o vaso de novo e faz um vaso melhor. Quando eu caio, Deus não me despreza.
Quando você cai, Deus não te despreza. Quando a gente falha, Deus não nos despreza. Quando eu peco, Deus não me condena. Porque ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se as vossas iniquidades forem escuras como a escarlata, se tornarão como a branca neve. Havia no Antigo Testamento o sacrifício anual. Apresentava 2 animais. Um animal, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça dele assim. Um era para o sacrifício. Ele seria imolado lá e o sangue dele seria levado para o lugar santo. Do outro animal, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, confessava os pecados da nação, confessava o pecado do sumo sacerdote. Depois um levita pegava o animal e levava para o deserto e soltava ele. Sabe o que é isso? A culpa de toda a nação estava sobre o animal. Significa que os pecados da nação eram transferidos para o animal. Quando pegava o animal e levava para o deserto, Deus estava dizendo: eu esqueci de todos os seus pecados, dos teus pecados eu não lembro mais. Você falhou, Deus pode te restituir. Você caiu, Deus pode te levantar esta noite. Deus é bom. Mefibosete, o rei manda chamar. Ele vai com o rei, ele vai com a comitiva. Quando chega lá, olha que interessante, olha o que o texto me diz. Davi disse assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi está no trono. Mefibosete chega, é assim: Mefibosete. Ele olha dentro dos olhos, Mefibosete. E aí ele diz assim: eis aqui o teu servo. Que coisa linda. O rei disposto a beneficiar Mefibosete tem a alegria de pronunciar o seu nome, diferente de Saul, que ao ouvir o nome de Davi, ardia em ódio, em vingança, tinha raiva. Diferente de Davi. Quando Satanás olha para nós, irmãos, ele não cita o nosso nome, ele não cita o que somos ou o que fazemos de bem, mas quando ele olha para nós, a intenção dele é nos destruir. Mas quando Jesus olha para nós, ele fala o nosso nome, expressando intimidade, expressando graça, expressando a intenção de abençoar. Mefibosete, eis aqui o teu servo. Davi continua falando com ele: não temas, Mefibosete. Havia um temor no coração de Mefibosete, de que Davi o matasse. Quando Davi percebeu que Mefibosete estava temendo ser morto, ele disse: não temas. A palavra não temas na Bíblia, o nosso ano é composto de 365 dias. Mas na Bíblia, alguém disse assim: na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Não é isso. Como existe um ano bissexto, não são 365 dias, são 366 dias. Na Bíblia existe a palavra não temas 366 vezes. Para cada dia do ano, Deus está falando conosco: não temas. Deus não esqueceu nem do ano bissexto. Em todos os dias, 1º de janeiro, não temas. 2º de janeiro, não temas. Não temas. Quando ele chamou Abraão, disse: Abraão, eu sou o teu escudo. E aí, Marcos, quando a gente olha assim, o escudo serve para defender a frente, não é isso? Das flechas, dos dardos. Quando eu digo que eu estou na frente, pastor Ricardo, eu estou na frente mesmo. Só que Deus é diferente. Quando ele diz que está na frente, não é propriamente que ele esteja na frente, pastor Eli. Sabe por quê?
Porque quando a Bíblia diz que Deus está na frente, é assim, eu estou no comando. Aí, Deus está na frente, Deus está na direita, Deus está na esquerda, Deus está atrás, Deus está embaixo, Deus está em cima. Se o inimigo vier da esquerda, ele nos defende. Se vier da direita, ele nos defende. Se vier da frente, ele nos defende. Se vier tentar nos pegar de surpresa, o Senhor nos ajuda. Se vier de baixo, ele abate. Se vier de cima, ele abate também. Ele está conosco, ele está na nossa frente. Ele é o nosso Deus. Mefibosete, não temas. Eu vou te restituir tudo, Mefibosete. Você não vai morar mais em Lodebar. Mudança de lugar. Lodebar, diferentemente de Jerusalém. A casa de Maqui era um lugar de abrigo. Mefibosete morava de favor na casa de Maqui. Davi disse assim: olha, você não vai precisar mais de morar de favor. Sabe por quê? Você vai morar comigo no palácio. Você não vai comer mais lá naquela casa de abrigo. Não, de favor. Você vai comer comigo à minha mesa. Tem outra coisa. Eu vou restituir tudo que era de Jonatas. Eu vou dar para você. Você vai ser dono de tudo. Mefibosete tinha todas as razões de acarretar para si todos os traumas da vida. Sabe por quê? Num só dia, ele perdeu o avô, Saul. Ele perdeu o seu pai, Jonatas. Ele perdeu os seus irmãos. Ele perdeu todo mundo da família. Quando a ama entende que ele iria morrer, pega ele. Só que no meio do caminho, o pastor Eli, ela tropeça, o menino cai e ele fica aleijado. Que trauma terrível. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui esta noite, que até certo momento da sua vida tudo está dando errado. Você pensa que está dando errado. Deus vai mudar o seu cativeiro, vai tirar de Lodebar, que não é tão ruim, mas vai te colocar em Jerusalém, na cidade do grande rei. Você acredita nisso? Levante a sua mão. Deus vai restituir tudo de volta. A sua história não vai terminar negativamente. Claro que você talvez tenha vivido, não a mesma história de Mefibosete, mas uma coisa interessante: Mefibosete vivia de favor, agora não mais. Ele vivia na casa de Maquir, agora não mais. Ele vivia lá na casa de um homem, e precisava dos favores, porque ele era aleijado. Davi disse assim: olha, você agora é herdeiro de tudo. Ô Ziba, assim como você foi servo de Saul, assim como você foi servo de Jonatas, tu vai servir ele, você vai plantar na terra dele, você vai trabalhar para ele, você vai alimentar toda a casa dele. Davi mudou a sorte de Mefibosete, tirando ele de Lodebar e o colocando em Jerusalém. Foi isso que Deus fez com a gente, irmãos. Um certo dia, Pedro, muito afoito, disse assim: ô mestre, olha só, nós abandonamos tudo, nós éramos pescadores, abandonamos tudo, e eu quero saber o que a gente vai ganhar com isso. Ele era bem atrevido, né? Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso, o que a gente vai ganhar. Aí Jesus falou com ele assim: presbítero Ricardo, olha só, nessa vida, vocês vão ganhar 100 vezes mais, e na outra vida, a vida é eterna. Tá bom? Você acha que tá bom? Quem acha que tá bom, levante a mão. Nessa, livramento, essa semana eu tive um livramento de morte, irmãos. Sem falar daquele livramento que o camarada colocou a arma na minha cara e disse: passa o carro que eu vou atirar. Deu 5 tiros, pegou 2 na porta, um quebrou o vidro, o outro bateu na porta, ia bater aqui na minha fonte. 2 dias antes, mãe Esther, Deus usou uma missionária e falou para Maura assim: olha, essa semana Deus vai livrar um irmão seu de morte, vai dar um livramento.
Isso foi na quinta-feira. Quando foi no sábado, eu estava voltando de Niterói, um carro parou pertinho do meu, a 20 centímetros, assim, passa o carro ou morre. Eu só fiz assim para trás, pastor, ele botei assim, apertei o acelerador e fui embora. Ele deu 5 tiros, um pegou no vidro, o outro pegou na porta, e depois deu mais 3. Eu sei que eu acelerei o carro, de fração de segundo, ele foi a 150. Tinha um gato na minha frente, eu acho que aquele gato morreu, porque eu passei por cima dele, fui parar lá no cruzamento, mas Deus me deu o livramento. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E essa semana eu trabalho em Laje do Muriaé. Aí eu estava no carro e eu assim, a gente tem hora que dá uns vacilos, né? Tem hora que a gente dá uns vacilos. E quando a gente tem uma mulher no banco, fica assim, só cutucando a canela da gente, cuidado, faz isso, faz aquilo, não é assim, Rob? Fala a verdade, não é assim mesmo. E aí, rapaz, eu apressadamente iria entrar, em fração de segundo, pastor, olhei, de olhar o retrovisor, e o carro estava logo atrás de mim, a uns 120 quilômetros, porque ali uma via muito concorrida, é Laje do Muriaé para Muriaé, tem muitos caminhões. E eu levantei a mão para o céu, falei, Deus me deu o livramento. Eu ia pegar diretamente, eu ia morrer, irmãos. Deus me deu o livramento. Está acontecendo coisas que você não está vendo. Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do seu emprego, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando de você. Levante a sua mão para o céu. Deus está lhe abençoando. Exalte e glorifique o nome de Jesus para sempre. Que Deus nos abençoe eternamente. Amém. Nosso pregador disse, pode ser que você que veio a esta reunião esteja dizendo, quando eu olho para trás, só tragédia, tudo está dando errado. Mas hoje você tem a oportunidade de começar a escrever uma nova história. A história que Deus tem para você não é de morar de favor na casa de ninguém, não. Deus tem algo preparado especial, que é seu de verdade, 100 vezes mais aqui e depois a vida eterna. Deus tem para você coisas grandes. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, te louvamos, te rendemos graças, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos falou de maneira tão poderosa. Te rendemos graças porque o Senhor recebeu a nossa adoração, o Senhor recebeu os nossos sussurros, o Senhor recebeu, a Deus, a nossa oração feita no nosso íntimo. Vidas, eu creio que nesta noite, Pai amado, reconheceram o seu estado de miserabilidade. E o Senhor, Pai amado, nos falou de maneira tão graciosa. Deus, nós te rendemos por isso. Glorificamos ao teu nome por isso. E agora, Deus, leva-nos em segurança aos nossos lares. Dá-nos uma noite, uma semana de paz. Se o Senhor não vier nos buscar, amanhã retornaremos a este lugar. Mas a tua igreja será, ó Deus, dispersada para os 4 cantos desta cidade. E seremos testemunhas vivas do teu evangelho de poder. Crendo nisso, Deus, nós somos agradecidos em o nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor eterno de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém.